gravação que será disponibilizada na internet depois, em outros momentos, através do Facebook, do blog, da FEAC, né? E de todas as atividades que possam favorecer, no caso, a dinamização, a divulgação da doutrina espírita. Nas sextas-feiras, como é conhecido por todos, nós trabalhamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em Paris. O livro é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando a segunda parte, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Nós, hoje, vamos inaugurar o tópico Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Pois na última semana nós fechamos uma questão 290, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Estão lembrados? E que nós falamos também que esses encontros familiares pós a desencarnação se dá de acordo com a elevação e o caminho que os espíritos seguem para progredir. Isso? Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, nós discutimos o assunto com bastante cautela, prudência, né? A gente abriu uma série de reflexões e, mais sinteticamente, nós falamos que a vinculação ou a desvinculação dos espíritos no plano espiritual está diretamente, então, ligada à elevação. Se um espírito progrediu demais, né? Se ele alçou voos maiores, costuma ficar inviável a vinculação dele com outros entes queridos que ainda estão, vamos dizer assim, em classes, em etapas na escola da vida menos adiantada. É uma questão mesmo de coerência. Não é assim? Aqui, quando a gente vai para a escola, a gente vai se graduando. Aqueles que entram primeiro e que se dedicam, se esforçam, vão caminhar mais à frente que os que ou optam em não investir e progredir, ou aqueles que vão, por uma questão cronológica, iniciar o aprendizado bem depois. É uma questão, não é, a gente não pode vincular essas relações apenas no diapasão do sentimento, do querer estar junto. Esse é um dos pontos fundamentais dessa lição. Porque aqui a gente já vive esse desafio quando alguém desencarna, não é assim? Muitas vezes nos desesperamos porque não queremos que o outro parta para o mundo espiritual. E na realidade, nós não temos o poder de impedir que o processo aconteça, não é verdade? Então, no mundo espiritual, o processo se dá da mesma maneira. À medida em que as oportunidades vão surgindo para o aprendizado, nós temos que aprender a desvincular, inclusive no mundo espiritual. É muito interessante a gente refletir que nós temos as nossas parentelas corporais, os nossos vínculos, nossos amigos, e a gente observa que as etapas da vida vão trazendo para nós experiências, convites, desafios que caracteriza que toda relação ela tem um prazo de validade, se eu posso assim definir. Então você reencarnou, você tem um irmão que tinha reencarnado primeiro, vocês viveram juntos até que chegou um momento da vida que ele, por exemplo, casou.
Então, ele casou, mudou, né? E você vai viver uma outra experiência. Você vai conviver com ele muito menos tempo do que você convivia antes, né? Assim se dará, por exemplo, com os nossos pais. Você tem a época de muita aproximação, existem outras épocas de desvinculação. Não que vai quebrar sentimentos, vinculações, mas vai convidar os espíritos a trabalharem em outras bases. Isso para nós é muito importante a gente refletir. Agora começa a doutrina espírita a trazer evangelho. E, se a Dora me permitir, eu vou buscar um texto que ela colocou no quadro. O texto que a Dora colocou no quadro se refere ao capítulo 6 de Mateus, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, etc. Jesus define assim no versículo 19. A Dora colocou 21. Eu vou deixar o 21 para depois então, só para não estragar a surpresa. Mas no versículo 19, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Uma análise breve. Ajuntar tesouros na terra, no que remonta à nossa reflexão, é procurar estabelecer vínculos ou dar, investir, fortalecer vínculos que na realidade eles são momentâneos. Então, vincular-se à matéria é um grande equívoco. Embora você tenha que aprender a administrar a matéria. Um exemplo. O que representa a matéria no mundo materialista nosso, consumista, é o dinheiro. Não é verdade? O dinheiro é uma forma de você adquirir as coisas. O dinheiro bem utilizado, ele tem uma função divina, não tem? Ele foi, inclusive, ele foi desenvolvido, a proposta dele, para aproximar os povos, né? Você, através da socialização, existia antes os mecanismos de troca, que depois foram substituídos, adequados, à medida que o homem foi desenvolvendo, mas na realidade ele tem esse objetivo. Pelo dinheiro você aproxima de alguém para comprar uma mercadoria. Pelo dinheiro você adquire uma posse para levar para sua casa, para você usufruir. Quer dizer, ele é um recurso. Agora, mal administrado, ele se torna um metal vil. Em outras palavras, o dinheiro tem alma? Não. Matéria tem vida? Não. Agora, conforme nós monitoramos, conforme nós administramos, pode se tornar um mecanismo de projeção do espírito, como pode definir a queda do espírito. Deu aí? Carlos Alberto, e as relações? Da mesma forma. Uma relação com o semelhante, você pode fazer dessa relação uma oportunidade, que a relação é um instrumento. Você pode utilizar um instrumento para adquirir tesouros nos céus, que nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão vão consumir, vão tomar, porque é aquisição espiritual. Como você pode também
no investimento dentro dessa relação, estabelecer tesouros amoedados na terra. Quer dizer, a relação se torna instrumento para você fincar o pé na terra, para você trabalhar com energias mais rasteiras, você lidar com as suas estruturas energéticas vinculados às paixões. O que prende, o que amarra na terra. Por isso que Jesus no Evangelho diz assim: não atireis pérolas aos porcos. O que Jesus quer dizer? Atirar pérola aos porcos. O que é divino, o que é sublime, o que está num patamar superior, você não pode baratear, você não pode sucatear. Uma relação você não pode, você não deve empreender esforços para se desvincular da responsabilidade. Se você se vincula aos projetos que uma relação oportuniza, favorece, essa relação se torna como se fosse uma ponte-luz para você ascender aos céus. É o que Jesus está dizendo. Nós podemos adquirir tesouros nos céus sendo bondoso, virtuoso, caridoso. Deu aí? Até numa relação comercial. Eu vou brincar aqui só para fazer uma alusão. Até o banqueiro, na hora que está emprestando dinheiro ali, ele pode estar adquirindo tesouro no céu. Não pode? Ô Casabeto, mas eu achei que tesouro no céu é ir na igreja, frequentando a casa espírita. Tesouro no céu é ler a Bíblia, né? Ler o livro dos Espíritos, fazer o culto do Evangelho lá, batizar, comungar, pagar o dízimo. Não, pagar o dízimo, isso aí você pode ter certeza, é que favorece mesmo. Pagar dízimo é uma libertação fantástica para quem recebe o dízimo fazer bobagem. Continuar. Com toda a reverência, com todo o respeito. Mas quem paga o dízimo está querendo comprar o reino dos céus. Não, é para ajudar a igreja a ter uma televisão que vai atingir. Tem N formas de você desenvolver uma televisão que atinge N. Se todos os recursos fossem enviados, trabalhados, por exemplo, para ajudar a própria comunidade, isso é uma benção. Você imaginou? Todo mundo dando dízimo e o dízimo revertendo o bem social da própria comunidade. Olha, ia ser uma coisa fabulosa. Mas aqui na Terra não funciona não, tá, gente? No nosso atual estágio evolutivo, quando o recurso chega, o indivíduo busca. A tendência é olhar para os próprios interesses. Boa noite, Marco Aurélio. Marco Aurélio, boa noite, velho. Está aqui representando o pessoal da sala estudando Espiritismo. Boa noite para todo mundo da sala. Pode falar, Marco Aurélio. Boa noite. A Creuza, ela trouxe para nós aqui uma frase de André Luiz, que diz assim: o dinheiro nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus é sempre uma bênção de esperança e uma alavanca de luz. Chico Xavier falava, por exemplo, que os bilionários, na época dele, né, os Rockefellers, né, os grandes industriais, eles eram missionários de Deus. Missionários. O Silvio Santos, deixa eu falar da nossa dúvida. Eu não sei se ele ainda continua bilionário, né? Milionário, sei lá. Mas o Silvio Santos, ele é um indivíduo que favorece a vida de muita gente. Até com a porta da esperança.
Ou algum baú da felicidade. Só para brincar com vocês. O que eu quero dizer com isso? Quem tem muito e distribui, esse é bendito. E como é que ele distribui? Aquela... Eu estou lembrando dos programas do Silvio Santos. Gente, eu ia assistir com a minha avó adorava. Ela ficava no Silvio Santos, começava 2 horas da tarde e até 10 horas da noite. Ela era apaixonada pelo Silvio Santos. Quando eu desencarnava, eu bater um papo com ela para saber qual que é o vínculo que ela tem com o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos distribui o dinheirinho lá para o pessoal da plateia. Quem quer dinheiro? Aí estou lembrando, entendeu? Essa turma nova aqui não sabe o que é isso. Aí, não era ele distribuir dinheiro. Ele, como um grande empresário, administrava uma empresa e dava emprego para um monte de gente. Deu aí. Ah, mas ele está ficando rico. Gente, é óbvio que quem está envolvido no contexto vai fabricando, vai produzindo, vai querendo mais. Isso aí é uma tendência natural, não estou discutindo isso. Mas o querer mais dele repercute no bem-estar de quantos? É nesse sentido. Nesse sentido. Então, quando você... Vamos falar de outros milionários. Quer um exemplo de um? O Chico Xavier. Chico Xavier, ele era bilionário. Não era era bi. Porque tudo que o Chico fez sempre redundou em adquirir amigo. Adquirir amigo, esse é o maior salário que o indivíduo pode receber. Por isso que Jesus define granjear amigos. Paulo de Tarso fala, granjear amigos mesmo com a riqueza das iniquidades. Traz amigo para junto. Por quê? A traça, o ladrão, nada vai tomar. O bem que você faz, ele deixa marca, é exemplo, é inquestionável, é inviolável, é inestimável. Porque você semeia o bem, você não tem noção da repercussão que isso projeta. Eu conversava com um companheiro outro dia, ele estava me dizendo, meu Deus, eu cometi um delito há 30 anos atrás. 30 anos. E isso, com o passar do tempo, graças a Deus as coisas foram se ajustando. E para mim, essa história acabou. 30 anos. Do nada, a história ressurgiu. E pegou ele de volta. E ele está em maus lençóis. Ele falou assim, mas por que isso veio, patrão? Eu já mudei de vida, já melhorei, já estou fazendo tantas coisas diferentes. Mas por que isso veio à tona? E com uma repercussão de fazer estrago. Aí a gente fica pensando, sabe? Eu falei do bem. E agora eu quero falar do investimento equivocado que a gente faz por desrespeitar, por desvincular, por esquecer o que nós assumimos quanto responsabilidades. Deu aí? Isso um dia a gente vai ter que tratar. Nós vamos ter que cuidar. A gente, vamos mudar de assunto, está todo mundo assim, o que eu fiz? Isso é só uma reflexão. Mas aqui, simbolicamente eu posso dizer, você não precisa de saber ou de entender que você fez algo, mas que nós estamos ajustando muita coisa agora, não tenhamos dúvida. Por que nós estamos passando por dificuldades? Todos nós estamos passando por dificuldades, cada um no seu departamento. É porque nós estamos tendo que tratar assuntos que ficaram guardados, estavam na gaveta. Sabe aquela história? Eu já vi muita cena, o indivíduo vai varrer a casa, aí deve ter um tapete grande, aí de repente levanta assim. Já viu cena assim? Já fez isso? Não responde. Senão vocês vão ficar com vergonha.
aí joga debaixo do tapete. O que vai acontecer? Uma hora alguém vai descobrir, ou então ele mesmo vai ter que ir lá e vai estar tão sujo que vai ter muito mais trabalho que lá o tapete. Não tenha dúvida que as coisas funcionam assim. Bom, não, tempo não, mas eu gostaria de mandar um abraço pessoal aqui, o Álvaro de Itabira, o Celso Marcos de Ponta Grossa, a Cleusa, né, que fechou a colaboração dela aqui de Portugal, a Dani Rocha do Ceará, a Ileide de Portugal também, o Luiz Fernando de Florianópolis, a Miriam de Porto Alegre e o Simplício de Gonçalves. Um abraço a todos. Um grande abraço para todos. E essa turma é muito jóia. Eles, a maioria citado, a gente conhece os nomes, porque eles participam dos programas que a gente faz também ao vivo na terça às 8 horas, na quinta-feira às 8 horas, estão conosco aqui na FEAC. É muito legal, é uma família que vai se formando e eu me sinto privilegiado de tê-los como amigos. E peço desculpas quando a gente não dá conta de atender as necessidades que são imensas. Mas a gente vai tentando aqui, com um esforço coletivo, em grupo, né, a equipe da FEAC, com a coordenação dos benfeitores sob a tutela de Kardec, a gente vai tentando dinamizar a doutrina espírita na medida do possível. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Porque senão eu não vou entrar no tema. Embora estamos no tema. Pergunta 291. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Ou seja, além da semelhança entre os espíritos, existe, né? Eles se consagram a afeições particulares. Qual que é a ideia de afeições particulares? Vamos dar um exemplo? Aqui na FEAC, nós somos um grupo de trabalhadores. Nós buscamos semelhanças. Nós nos assemelhamos nos propósitos. Ok? Nos propósitos. Mas existem afeições particulares entre ou dentro do grupo. Você pode encontrar com pessoas aqui a semana toda. Né? Toda sexta-feira nós nos reencontramos, não é verdade? Existe uma rotatividade natural de todo empreendimento público. Mas, por exemplo, nós temos atividades aqui específicas na casa que a cada reunião pelo menos 80% do grupo está presente, porque ali é uma tarefa, é um trabalho que responsabilizamos com eles. E o dirigente não fica cobrando presença, ele só dá umas olhadas meio tortas, quando o indivíduo começa a faltar de manejo. Não é, Gino? Não é porque o Gino falta, não. É porque o Gino sabe como é que funciona, o Gino é assíduo. Mas assim, entendam bem, dentro do grupo que está compromissado, que é disciplinado, que só falta realmente por necessidade, nesse grupo existem afeições mais próximas, não tão próximas. Pode até acontecer algum tipo de vamos dizer assim, de desconforto. Quando eu falo desconforto, assim, eu posso não me sentir muito à vontade com fulano, mas eu sinto à vontade com Beltrano. Isso é natural. É natural, em todo grupo. Isso acontece na família, não é verdade? Muito natural que haja mais afinidade entre um e entre outro. Existem, por exemplo, irmãos que não são afins, ok? Existem irmãos que não são afins. Existem irmãos que se amam profundamente. Dentro de um grupo de 6 irmãos, existem 3 que são mais afins do que os outros. De repente, os outros são mais dispersos. A pergunta é, e entre os espíritos, funciona assim também? O que vocês acham? A dona Eustáquio deu até sorriso, ela ficou feliz. Então tá bom, então eu posso até ir embora. Dona Eustáquio só fica aí, só está nos ajudando muito. Dona Eustáquio agora é a nossa gerente.
Está nos ajudando aqui. Estou brincando. Então, entre os espíritos, o procedimento é o mesmo. Ó, eu nem vi a resposta. Eu não colei não, viu, dona Mires? Não. Está escrito assim, sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte. Porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Dora, será que eu chego na 233? Essa pergunta, essa resposta aqui, vai ter que nos pôr no trecho aqui. Vamos lá. Eles estão dizendo para nós que no mundo espiritual é igual, no sentido didático. O que a gente entende de relação, de aproximação, de afinidade, etc., é igual. Porém, contudo, todavia, porém, não obstante, no mundo espiritual isso é mais intenso. Como mais intenso? Por quê? O espírito desvinculado do corpo físico, ou de toda essa ambiência material, interesseira, que envolve paixões, etc. No mundo espiritual, o espírito está numa condição mais despojada. Ele é convidado, as circunstâncias favorecem, de sorte que ele esteja mais desprendido. A relação é mais autêntica. Não sei se ficou claro. Você não tem por que mentir. Um torce para um time, o outro torce para o outro. Aí eles encontram. Como é que tá? Aposto que tá querendo falar de futebol. Tá querendo me achincalhar porque meu time perdeu. Não, mas é pequenininho, tá? O espírito não tem isso. Quando os espíritos se encontram, eles se encontram quando há uma movimentação, ela brota do coração, porque não tem como e nem motivo para dissimular. Não tem mentira social. Ei, Cláudia, dá 3 beijinhos na Cláudia. Aqui em Minas dá 3 beijinhos, tem que falar porque tem gente de fora, né? Eu chego em outro estado, aí eu fico sem saber, é 3 ou 2. Lá no Rio é 2, isso eu sei. Em São Paulo acho que é 2 também. Não sei se é porque o povo é mais apressado. Mineiro é mais, né? É mais assim, né? Aí dá 3. Aí eu chego, ô Cláudia, que saudade! Aí dá 3 beijinhos. Nessa parte lá no Rio é melhor. Porque aí dá 2 despacha logo. Aqui você tem que dar 3. E aí, tudo bem? Que saudade! Aí encontra com outro da cidade, lá no centro, lá na Praça 7. Hoje eu tive lá, que saudade, eu adorava andando. Aí você, que povaréu todo, de repente você entra na loja da Oi, né, para agradecer os bons serviços, como eu fiz hoje. Aí, de repente, no meio do povão, alguém está pegando a senha junto com você. Toda feliz também, né? Que foi agradecer a empresa, a operadora, pelos bons preços. Fulana, que saudade, que coincidência, eu estava pensando em você ontem. Tem 10 anos que elas não me encontram. Isso é chamado mentira social. E isso é um vício. Isso é um vício que foi formatado para dizer o que é polimento, educação periférica. Você pode ser agradável, pode cumprimentar uma pessoa sem mentir, pode. Não só pode, como deveria ser assim. Lá no plano espiritual, aí vai um adendo. No mundo espiritual, os espíritos, eles se congregam por afinidade de propósito. Se o espírito vibra numa faixa, ele estará no local e com aqueles que estão vibrando nessa faixa. Tu quer um exemplo? Quantas obras psicografadas, por exemplo, nos contam que, por exemplo, lá no mundo espiritual, existem regiões, por exemplo, vamos dar o exemplo da cidade do nosso lado.
Lá em Nosso Lar, os espíritos se congregam por afinidades de propósito. Então, por exemplo, é muito comum você encontrar grupos de políticos. Estão no plano espiritual, continua político. Não muda não, tá? Músicos, artistas. Os espíritos se reúnem por afinidade de cultura, né? Por religião. Protestantes continuam se reunindo como protestantes, né? Católicos, espíritas, espiritólogos. Espiritólogos são os espíritos misturados com católicos. Tem os kardebandas, a mistura de Kardec com Umbanda. Isso, gente, vocês não fiquem preocupados, porque é natural. Aí você vai ver até o comportamento dos espíritos. Você vai entender como que a gente traz ranço do passado, né? Até hoje você escuta em casa espírita o povo fazendo prece. Por exemplo, Ave Maria. A mãe de Deus, rogai por nós. E aí vai. Igual, desculpa, casamento. Errei. Isso é ranço, né? Isso é ranço religioso. Mas são afinidades esportistas, afinidades de ideal, trabalho. Espíritos se reúnem para fazer a caridade. Então não tem porquê você dissimular. Porque o tônus vibratório é a carteira de identidade. As percepções entre os espíritos são mais aguçadas. Então, você identifica o movimento íntimo com uma aproximação. Nós aqui na Terra temos essas condições também, muito menos favoráveis. Mas, por exemplo, quando o médium ele tem uma ostensividade mediúnica, uma sensibilidade mais aguçada, ele registra. É o que a gente brinca, né? Você está conversando com uma pessoa, ela solta uma ideia, fala alguma coisa, e alguma coisa diz assim: esse negócio está me cheirando diferente. E vai ver lá na frente, realmente é. Né? Então, é isso que a gente precisa de refletir. Então, por exemplo, vamos falar de afinidades. A afinidade no mundo espiritual, ela é um fator extraordinário para sustentar os espíritos. Estar vinculado, não necessariamente fazendo as mesmas coisas juntos, mas você ter, por exemplo, um espírito que está dentro de uma dinâmica que você se encontra no mundo espiritual e que promove, que gosta, que tem sentimentos elevados, isso é uma segurança muito, muito importante para os espíritos. Você vê o André Luiz, vocês têm estudado o livro Nosso Lar? Gente, vou perguntar de novo. Vocês têm estudado o livro Nosso Lar? No casamento eu já li. Então tá, a pergunta não foi se você leu. De vez em quando vocês estudam o livro Nosso Lar, que é muito bom. Agora não é romancezinho de você pegar, xaropinho, a gente lê, dá uma choradinha, volta, fica alegre, joga lá na mesa. Agora vai prestar para fulano. Esse livro serve para ter outro drama. Não é isso não. As obras de André Luiz é para estudar. Eu tive a oportunidade, certa feita, há uns 20 anos atrás, de estudar. Éramos 4 casais, na época eu era noivo, éramos 4 casais que nos reuníamos às tardes de sábado para estudar o livro Nosso Lar. Puxa vida, quantas coisas, quantas ideias, quantos desdobramentos as lições projetavam para nós. Mas voltando, Nosso Lar, você se lembra quando o André Luiz, que ele tem a oportunidade de começar a trabalhar nas câmaras de retificação, como enfermeiro, como ajudante, etc. Ele ficou tão feliz porque ele tinha passado por um processo de adaptação muito doloroso, muito doloroso. Então, quando ele se recompôs e teve a oportunidade de iniciar o trabalho, o que aconteceu com ele depois do primeiro dia de trabalho? Vocês estão lembrados? Não, né? Estão lembrados, Marco Aurélio? Não. Tarefa, para casa, começar a reler o livro Nosso Lar. Ele foi em desdobramento
para uma região espiritual mais elevada para encontrar com a sua querida mãe. Foi o presente que ele recebeu. O que foi, Dora? Ah, vocês lembraram agora? Depois que eu contei? Ah, é o povo que a memória boa. Hein? É isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha para você ver que legal. O prêmio dele, antes ele não encontrou com a mãe, porque ainda não estava na hora. Então, porque o indivíduo desencarna, ele não vai encontrar com fulano Beltrano que já desencarnou antes do que ele. Não é assim que funciona. Tem, nós falamos anteriormente, tem a questão da evolução, das escolhas e do merecimento. E falar em merecimento, aí a gente pode voltar e refletir na própria história do André Luiz. Lembram que ele pediu para voltar para o lar dele, para ele rever a mulher, a viúva? A minha viúva, meus filhinhos, eram 4 filhos. Ele morava lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Na última existência, ele se chamava Faustino Esposel. Foi um médico, professor, psiquiatra no Rio de Janeiro. O que os espíritos falaram para ele? Calma, André, calma, não está na hora. Gente, vamos pensar? Essa história é comovente. Imagine você no mundo espiritual, se descobrindo como espírito, realidade que a vida continua. Aí você lembrar daqueles entes afins queridos que ficaram. A tendência natural é você querer voltar para eles. Então esse retorno, ele não se dá de uma forma assim aleatória, sem conjugação, sem organização, não é assim. Embora tenha casos que os espíritos desencarnam, ele não sabe o que desencarnou. Ele costuma ficar no ambiente mesmo. Ele costuma ficar ali. E numa condição de quase uma paranoia. Ele não sabe, ele vai descobrindo as coisas à medida em que os fatos vão se desenrolando. Imagine a tortura de um espírito ver todo mundo fazendo o velório dele. Mas eu não morri! Imagina o que é isso. A história não é simples assim. A gente conta muitas vezes romanceado, a gente dá algumas brincamos com alguns aspectos, porque nós tratamos o assunto desencarnação com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Isso não é de boca para fora. Não pode ser. Nós temos que entender isso. Até para não nos tornarmos espíritos enfermos. Porque na realidade o que nós nos deparamos no dia a dia é que quando a onça tem que beber água, tem muito espírita pulando fora. Chega aqui e conversa com os espíritos com maestria. Faz palestras, conta histórias. O mundo espiritual é assim, é assado. Chega o diagnóstico para ele. Tu vai desencarnar. O seu filho não tem chance. A história aqui é assim, assado. O indivíduo se desgoverna. Significa que não está caracterizado uma maturidade do que remota ao que ele está exposando. É natural sentirmos frágeis, sentirmos dores, sentirmos necessidade de consolo. Isso é natural do ser humano. É natural, ok? Mas se a doutrina espírita não tiver cumprindo o papel dela de consolador prometido, o que nós estamos fazendo aqui? E um dia nós vamos nos lembrar.
Um dia eu ficava lá na sala estudando espiritismo no computador. Um dia eu fui lá, dava passe. Um dia, Allan Kardec colocou uma chave na minha mão. Não, o assunto é sério. Nós temos que só tratá-lo com naturalidade. Até para entender que as dores, os desafios, eles são importantes para o nosso aprendizado. E não para o aprendizado do outro. Porque senão fica tudo para o outro. Então vamos lembrar do André Luiz. O André Luiz pediu para voltar para ver a mulher e os filhos. Imagine um pai que desencarnou com uma idade praticamente, podemos considerar jovial, com meninos pequenos, uma viúva. Imagine a cabeça do pai. Como é que está lá? Ele era o provedor. Que é um grande desafio. Né? Um grande desafio. O provedor vai. Aí quem fica tem que começar do zero. Quantas vezes eu vejo aí marido entregando um talão de cheque para a esposa assinar? Ele não administra, não. Ou então a mulher, e aí bem, depende do de lá. Na minha profissão, eu não vou falar qual, de prestação de serviço, quantos lugares que eu entro e encontro, por exemplo, viúvas que não sabem trocar um botijão de gás, porque quem trocava era o marido. Administração equivocada. Não pode haver dependência. Nós vivemos num processo de interexistência. Nós temos que ser intensos e nos intercambiar nas relações. Mas as tarefas precisam de serem tratadas com sabedoria. Porque se um só faz, não tenha dúvida de que a muleta vai quebrar. Vocês conhecem a história da vaquinha? Um dia eu contei isso. Essa semana eu contei com um amigo. A história da vaquinha, Humberto de Campos, através do Chico, narrou de uma forma brilhante. Que é uma fábula lá oriental. A família vivia num sítio, uma vida muito legal, etc. Aí passava o mestre e o discípulo na redondeza. Aí eles olharam o sítio, tinham viajado muito, né? Lá na antiguidade. Vamos pedir uma ajuda ali, um repouso ali, né? Um amparo da viagem, esse negócio. Aí foi o mestre e o discípulo, chegaram lá. Foram recebidos, acolhidos com carinho, etc. Eles estão vendo lá aquela coisa toda. E aí, papo vem, papo vai. Como é que é a dinâmica aqui no sítio e tal? Aqui nós vivemos a custa da vaquinha. Olha a história que levou. A vaquinha aqui, ela é campeã de produção de leite. Ela produz o leite, a gente se alimenta do leite, vendendo leite, e etc, etc, etc. E a única fonte de renda é a vaquinha? Beleza. Despediram e foram embora. Mestre e discípulo subindo a rampa. Chegaram lá no alto do morro, quem estava pastando lá no alto? A vaquinha. Aí o mestre virou para o discípulo e o povo tudo para baixo. Empurra a vaquinha precipício abaixo. Mestre, espiritualize, matava aqui. Matava aqui? Mestre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O discípulo foi lá e empurrou com a dor no coração da hora. Quem vai ser desse povo? E o mestre virou as costas e foi embora. E ele não pode ver as consequências. Então foi embora também. E ele ficou com aquilo na cabeça. Os anos se passaram, ele cresceu, etc, etc. Aí um dia, voltam eles de viagem. Naquela mesma região. Chegaram no sítio. Aí o mestre, vamos passar a noite em coisa. E na hora ele lembrou.
Ele falou assim, meu Deus, nós devemos ter proporcionado uma desgraça para aquela família, eu ainda vou lá. Vamos lá. Descer, chegar lá, o sítio. Mas a casa estava maravilhosa, arborizada, com flor, jardim, e etc. E eles observaram que tinha plantação de um monte de coisa, e papapá. E eles observaram que a família estava mais feliz, a turma cresceu, os meninos cresceram, já tinha até neto, o negócio virou uma comunidade. Aí o discípulo está assim, doido para perguntar a conversa de uma coisa, então. Aí chegaram, foram acolhidos, disseram, vocês voltaram. Pois é. O mestre não perguntou nada. Pois é. Que interessante vocês voltarem aqui. Porque quando vocês vieram aqui, vocês não sabem o que aconteceu. O discípulo quase virou debaixo da cama. O que aconteceu? Pois é, deixa eu tirar uma vaquinha aqui. Vocês lembram? Ele contou a história toda. E sabe, a gente não entende o que Deus manda pra gente. Mas a vaquinha escorregou lá no alto do precipício e a vaquinha morreu. Para nós, foi uma tempestade. Gente, está chovendo em Belo Horizonte. Para achar que a vaquinha escorregou. Para nós era foi uma desgraça, né? Foi um tsunami. A única fonte é reta. O que nós tivemos que fazer? Preparar os meninos, vão trabalhar, etc. Não podemos viver só da agropecuária aqui, da produção. Vamos ter uma diversidade aqui, etc. Eles estavam apoiados na vaquinha. É o que acontece muitas vezes na nossa vida. É o que acontece muitas vezes na nossa vida quando você fica só numa fonte, só numa dependência. Nós precisamos ter inteligência, inclusive nas relações. Nas relações. Nós precisamos de verificar que você não pode depender do outro. Jesus, o mestre dos mestres, ele formou uma escola, ele organizou os projetos, ele trouxe as lições, e depois, seu Buda, que ele ensinou tudo, ele falou para os discípulos assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. O Consolador é o Espírito Santo, que virá em meu nome, relembrando tudo que eu vos ensinei e dizendo muito mais. Tem muita gente esperando o Espírito Santo. Nós espíritas entendemos que o simbolismo do Espírito Santo é a doutrina espírita. É o Consolador que veio para consolar a humanidade e mostrar, dizendo muito mais. Ele não podia dizer tudo. Mas eu não gostaria de ser partidário. Eu gostaria de falar para todos os cristãos. O Espírito Santo é a condição do Espírito que se sublima. Como que o Espírito cresce? Recebendo a lição, colocando em prática, repetindo, buscando consolo, estímulo, sentimentos, motivos. Quanto mais ele vai se graduando, mais ele vai se purificando, no seu sentido de adquirir habilidade, competência, inteligência, sabedoria. Ele vai compreendendo como Emmanuel nos ensina, num pensamento fabuloso que diz assim: atende ao cérebro, mas não esqueça do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é luz. Isso só com o tempo
É só com a ida e a vinda do mundo espiritual. É só lidando com a dor, com a dificuldade, que você vai aprender e vai valorizar. Então são mecanismos que nós precisamos de entender. Inclusive, agradecer a Deus por porquê que nós temos essa diversidade de oportunidades. Olha, hoje você tem uma família. Você foi acolhido por uma família. Todos nós. Casalberto, eu não tive pai não, eu sou uma mamãe. Uma família. Você e ela, uma família, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Todos nós fomos acolhidos de alguma forma por uma família. O indivíduo reencarnou lá no prostíbulo. Quem cuidou dele foi as amigas da mãe. Ele foi acolhido por uma família, não foi? Então não tem desculpa. Nós fomos acolhidos por um beijo. Se foi esplêndido, se não foi esplêndido, não é no mérito. Mas devemos agradecer porque alguém deu mamar para a gente. Alguém deu leite, deu cobertor. Alguém fez isso por nós. E dentro do mecanismo da vida, a vida dinamizou. Eu fui conhecendo pessoas, fui convivendo com muita gente. E hoje eu estou aqui, nessa posição espiritual. Observe bem que projeto maravilhoso. Observemos quantos corações passaram para nos ensinar alguma coisa. Todos que passaram na nossa vida deixaram um pecado. Todos. Até aquele que te atirou uma pedrada. Aquele que deixou uma marca negativa em tese. Que você tem amargura ou ressentimento. Se você for pensar bem, o ressentimento que existe é por orgulho ferido. Por orgulho ferido. Porque a lição era para te ensinar. Vocês acham que o assunto pegou? Ainda falta 40 minutos. Segura a onda. Todos recebemos oportunidades. Então agradeça a Deus, a este coração que está do seu lado, que você tem afinidade, que você tem amor por ele. Mas agradeça também esse que você tem dificuldade. E agradeça também aquele que você de vez em quando dá vontade de esganar. E graças a Deus não esgana. Aquele que esgana, a vida esgana ele também. É da lei. Então nós estamos falando o quê? Dos espíritos? Sim. Porque existe no mundo espiritual ódio, rancor. Quantos casos nós estamos atendendo no centro espírita de obsessões? O indivíduo chegar aqui e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento escutar essa voz mais dizendo se mate, se mate, se mate, se mate, se mate. Eu sinto como se alguém estivesse me esganando, apertando meu pescoço, eu acordo de madrugada em pânico. O que é isso? Invenção? Imaginação? É obsessão. Agora, por que alguém no mundo espiritual, que você não vê, mas sabe que ele está presente, por que ele quer te prejudicar? Por quê? É natural que a gente busque o recurso para tentar resolver. E se puder, a gente fala assim, quantos passos eu preciso para mandar o obsessor embora? A gente entende. Ninguém quer sofrer. Mas antes de resolver, preciso compreender. Se existe alguém incomodado, querendo cobrar, é porque ele se sente perigoso. Isso é básico. Hoje o indivíduo tira a vida do outro. Ele costuma achar que está se livrando do indivíduo. A maioria das vezes ele cai se livra. Porque nem todos que recebem a bala são torturados e veem a família dizimada, estão prontos para perdoar. O que vocês acham? O que caracteriza o estágio evolutivo da humanidade? Orgulho e egoísmo. O indivíduo que
que se sente melindrado, que se sente vítima, no fundo, o que está manifestando é o lado inferior dele. Porque quem ama, quem está se elevando, é capaz de perdoar na hora o projétil que tirou a vida dele. Ou vocês têm dúvida que não foi a atitude de Mahatma Gandhi? O símbolo do século XX foi Mahatma Gandhi, o símbolo da paz, um espírito de alta envergadura. O povo é meio patriótico, não quer ficar puxando sardinha de um lado para o outro, não tem problema. Mas o referencial do século XX foi Mahatma Gandhi, que foi o homem que conduziu milhões de pessoas para promover um movimento de paz sem levantar armas. Qual foi o preço? Uma bala. O despertar dele no mundo espiritual foi aonde está esse moço que fez isso. Nós temos que cuidar. Captar? Não tem orgulho. Não tem orgulho ferido. Tem movimento que promove progresso, paz, amor. Mas o nosso amigo Marco Aurélio me chamou aqui, eu não sei se ele ainda está na senda. Vamos lá, Marco Aurélio, nosso tempo está caminhando. Nossa amiga Cleusa, dos Leis de Portugal, ela traz aqui a seguinte indagação. A pessoa está encarnada. Estou fazendo um resumo aqui da pergunta. A pessoa está encarnada e ela consegue ver seus entes queridos que estão no plano espiritual. E após um tempo, quando ela desencarna também, esses entes queridos se afastam. Ela não consegue ver eles depois de desencarnar. Aí é uma pergunta muito ampla, porque a tendência do indivíduo que vê os entes queridos desencarnado, ele como encarnado, a tendência, se ele está vendo, é porque existe vínculo, é que existe algum tipo de favorecimento para que ele veja. Então existe uma tendência à desencarnação deles serem esses entes que vão recebê-lo. Agora, se acontece o contrário, se ele vai desencarnar e não mais vai ver esses entes que ele via quando na Terra, está crescendo aqui uma questão, por um tempo. Por um tempo. Porque até o vazio, olha a questão, nós temos que prestar atenção na questão. Questão anterior, 290, a última frase diz assim: quando acontece uma situação dessa, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. O vazio, o não ver um ente querido. O espírito acabou de desencarnar. O que ele não está? Cadê a ambiência? Cadê as afinidades? Cadê os vínculos? Não tê-los é um tipo de punição. Face as escolhas dele. Por exemplo, vamos criar uma situação aqui. Ele era médium. Ele via os espíritos. Só que ele não valorizou a mediunidade. Então, desencarnar e deixar de ver é uma forma de mostrar é uma forma de obter o preço por não ter utilizado devidamente. Por que um indivíduo reencarna e fica cego? Por quê? Eu vou simplificar. Não utilizou devidamente a missão. Captou? É assim que funciona. Por que o indivíduo fica surdo, reencarna e fica surdo, ou reencarna surdo, mudo? Ele destruiu, de alguma forma, destruiu não, ele lesou a sua estrutura, esse plexo frontal, ou do laríngeo, que envolve as expressões. Ele pode ter tirado a própria vida, ele pode ter tomado veneno,
ele pode ter tirado a vida de alguém, ele pode ter estrangulado alguém, enforcado alguém. Aí ele encarna hoje com dificuldades de expressões. Pode ter um câncer na laringe, ele pode ter uma dificuldade, enfim. O assunto é complexo, mas ele nos mostra as dificuldades espirituais que podem ser inibições até congênitas. As a gente adora uma personagem. Agora ela já me ajuda. Desembola, Carol. As anomalias, as disfunções. Porque houve algum tipo de responsabilização. Deu aí? Então, queridos amigos, nós ficamos com a questão 291, porque, embora a 292 cabe aqui, os espíritos guardam ódio entre eles, eu acabei de falar agora, então foi alguma forma de antecipar. Guardam ódio entre si? Resposta: só entre espíritos impuros há ódio. Se existe o ódio, significa que é espírito ignorante. Impuro aqui, na realidade, é espírito ignorante. Não fica aquela ideia de pureza que a gente costuma ter dificuldade de entender o significado. É espíritos ignorantes. Quem promove guerra, dificuldade, quem tira do outro em benefício próprio, é espírito ignorante, que não sabe o que venha a ser as repercussões. Imaginem, por exemplo, os escândalos que aparecem no nosso país. Eu prometi não falar de política, mas nós precisamos entender o que é política divina. E para isso a gente precisa de falar algumas vezes de política humana, de comportamentos, de desvios. Vocês imaginem corrupções que envolvem milhões e milhões e milhões de dólares. Esse dinheiro deveria estar sendo utilizado para promover o bem, o progresso, não é isso? Os indivíduos que promovem esse tipo de ação estão assumindo graves responsabilidades, mas gravíssimas responsabilidades. E eles vão ter que repercutir isso um dia. E se é com um número grande, proporcionalmente grande será o seu compromisso. Por que o Alferes Xavier, que é o símbolo de comportamento, de liderança desse país, porque foi ele, o líder, o instrumento para que o Brasil se libertasse do jugo, da escravidão, da opressão que aconteceram com a nossa pátria, que nos ajudou tanto na colonização, mas que exagerou dentro do contexto social, político, etc, 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 e que acabou sendo instrumento para que quantas riquezas desse país fossem encaminhadas de uma forma complexa para a Inglaterra, para a Espanha, para a Europa e etc. Porque se quem viaja pelo mundo vê que muitos monumentos que são adornados de ouro, de onde que veio esse ouro? Grande parte das minas que aqui funcionavam no século XVI, XVII, XVIII, como a maior mina de extração de ouro da história do Brasil, que tem o nome de Gongo Soco, aqui na região de Barão de Cocás. Um dia eu conto essa história, mas não vem ao caso. Ele foi o referencial para gritar pela liberdade desse povo. Ele e um grupo de espíritos que hoje no mundo espiritual tem um papel extraordinário na condução administrativa desse país. Por isso que muitos, ou a maioria, desde lá de trás, vem reencarnando nas lideranças políticas, inclusive com representatividade, como foi Juscelino Kubitschek, que era um dos inconfidentes.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso querido Tiradentes, que ao invés de empunhar a espada para lutar pela própria liberdade, para não ser preso, como foi lá no Rio de Janeiro, ele entregou as armas e se fez Marte e assumiu a responsabilidade que era de um grupo de 12. Não delatou ninguém. Diante do carrasco que tremia, aquele que iria enforcá-lo, ele disse, olhando nos olhos do indivíduo, vem, cumpra a sua missão. Qualquer espírito faz isso não. Então, quando a gente sobe a Avenida Afonso Pena, esquina com a Avenida Brasil, e a Avenida Brasil, ela tinha que passar entre essas montanhas, porque daqui escorre, daqui parte todos os projetos filosóficos, culturais, espirituais desse país, tinha que ser daqui. Um Marte que vai ser compreendido daqui a muito tempo, porque ainda nós não sabemos, nós ainda não temos o alcance para entender qual o exemplo que Tiradentes deixou para nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para ele chegar na condição que ele chegou, ele fez muita bobagem lá atrás do seu mundo. Ele gerenciou muitas coisas não muito interessantes, até de se lembrar. Mas tudo que ele fez de complicado, de alguma forma foi experiência para ele. Para que ele pudesse fazer o que ele fez na atualidade. Só que o compromisso dos espíritos superiores não é com a condução das massas. O garimpo hoje é diferente. Felipe dos Santos, o nosso alferes e tantos outros, como o nosso querido mestre Lisboa, Aleijadinho, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Álvares Maciel, o Padre Rolim e tantos outros. Como não podemos esquecer da Doroteia, a Marília de Disseu, todos aqueles que se uniram para trabalhar em prol da libertação do nosso país, hoje eles trabalham não para lidar com a massa, para garimpar o coração. E esse trabalho, ele é esmiuçado, minha filha, é dando aula. Eu olhando para 40 dentro da sala, e de repente o seu olho brilha para um. Ele está começando, olha, a luz dele está começando a resplandecer. Aquele é o próximo que vai tirar a cabecinha do lado de fora da multidão e vai começar a fazer uma coisa diferente. Este é o investimento dos espíritos superiores. Eles sabem, eles conhecem, porque eles olham a índole do indivíduo. Então não pensem em vocês que os espíritos que estão na condição de conduzir os destinos da nação, eles estão com os olhos voltados apenas para os líderes. Porque cada líder, ele tem um raio de ação que é autorizado para ele sair um pouquinho ou voltar para o núcleo. Não tenham dúvida, ninguém tem autoridade máxima na Terra. Então, os nossos nobres companheiros colocam limites para que o estrago não seja grande. Porque tudo tem um time, tem um tempo certo de acontecer. Não adianta precipitar. Mas o investimento deles é na paz. Aí a gente fica assim, meu Deus, mas está tudo errado, olha lá os pobres, os miseráveis, como é que vai ser a vida deles?
Cadê o dinheiro? Está sendo desviado. Os Espíritos assim. Oh, gente, um dia o dinheiro não vai ser desviado. Mas por enquanto, as dificuldades que esses espíritos estão vivendo lá no submundo são necessárias para eles. Porque são aqueles que lá atrás baratearam e hoje estão tendo a oportunidade de aceitarem, resignarem ou se rebelar. Tá? Pois não. Ela quer participar. Cláudia, por favor. É necessário para nós também trabalhar nessa família jurídica, ouvir os necessitados que passam no nosso caminho, que a gente segue a vida e não se enxerga. Então é uma necessidade deles e nossa também. Tudo é aproveitável. Nosso tema, Cláudia, nós vamos caminhar aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu tenho falado nos últimos estudos e eu vou repetir hoje. Existe uma estrofezinha numa música do Cazuza que diz assim: meu partido não é um coração partido. Isso é de um alcance, eu nem sei se ele mesmo teve a dimensão do que ele falou. Não quero entrar no mérito, estou julgando o rapaz. Mas eu quero dizer para todos aqui o seguinte: Jesus está falando sobre aonde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. Qual que é o seu tesouro? Qual que é o nosso tesouro? Numa atividade cristã, o nosso tesouro está muito bem delineado. Porque 5 minutos de doutrina espírita ou de evangelho, como diz André Luiz, é o suficiente para você mudar de vida. Então não precisa de muito curso, não precisa de muito aprofundamento. Então o nosso projeto está bem delineado. Foi o que Tiradentes assumiu com Ismael quando reencarnou no Brasil. Ele pediu uma oportunidade. Ismael concedeu porque confiou nele. E para vocês terem uma ideia, quando ele não reagiu à prisão do soldado, ele estava sob a tutela de Felipe dos Santos, que foi o primeiro mártir desse país. Felipe dos Santos, o bandeirante, que foi esquartejado lá em décadas antes dessa turma toda reencarnar. E o movimento que eles promoveram tinha um objetivo muito claro: ajudar os sofredores. Porque eles viam, eles acompanhavam o sofrimento daquele povo. E eles eram abolicionistas. O objetivo em seguida da libertação do país era a libertação dos escravos. Isso se deu na data de 1789, sob a própria influência da Revolução Francesa, da própria libertação dos Estados Unidos, etc, etc. Era todo um contexto planetário que visava promover o quê? O progresso, para que as questões humanitárias de progresso e etc, em nível de organização do nosso país, etc, 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 como da França, como de todo o mundo, era um acontecimento globalizado. Só que na época não tinha internet. Então hoje os efeitos da globalização são mais redundantes por conta da aproximação favorecida pelos recursos. Com isso, Cláudio, a sua pergunta é muito apropriada, porque quando o coração está vinculado num tesouro superior, que não seja um interesse pessoal, você não tenha dúvida de que um tesouro maior, que é o amor de Deus, protege esse tesouro seu e vai dar dinâmica para que as pérolas, as pedras preciosas, os colares sejam utilizados cada vez mais pela responsabilidade
que o indivíduo vai assumindo. Então você começa a cuidar do filho. Aí daqui a pouco você explica assim, mais um. Aí ela, bom, bem, quero engravidar. Aí ele está no início, viviam lá no século XX, né, de 1920. Né? Aí o João Cândido falava, vamos mais um. Aí vieram 16, né? 9 com Maria, João de Deus, e mais 6 com Cidade Batista. Mas tudo começou com a Carmuzina que nasceu. Aí os espíritos, beleza, Carmuzina, agora vamos a outra? Aí vem Luísa. Aí depois da Luísa, Maria Xavier. Ai, que beleza. Agora vai o Chico. E vai. À medida em que eles vão se entregando, os espíritos vão confiando tarefas nobres, mais dinâmicas. O tesouro vai se multiplicando. Viu aí? O tesouro vai se multiplicando. Eu gostaria de voltar ao Tiradentes, porque ele fez com tanta maestria, a conduta dele foi tão generosa com o soldado, com aqueles que o julgavam, com a perseguição da Maria Louca, rainha de Portugal, que, ensandecida, fez de tudo para que ele fosse levado à morte. Mas ela perdoou os outros, sabe por quê? Porque o problema espiritual dela era com Tiradentes, de outras vidas que ele pisou muito forte nela. E ela já estava com a mediunidade estrambelhada, entrou em sintonia com as trevas. Tira ele do circuito. Quer dizer, os escândalos são necessários. Ele, o Tiradentes, não tinha autoridade espiritual para gritar independência ou morte. Dom Pedro tinha? Não. E eu vou contar essa história para vocês. Dom Pedro I não tinha condição moral para gritar independência ou morte. Quem deu grito na margem do rio Ipiranga foi o próprio Tiradentes, através dos condutos psicofônicos de Dom Pedro I. Por prêmio, Isabel concedeu a ele, porque em vida ele não tinha autoridade. Aquele movimento não podia acontecer daquela forma, porque haveria derramamento de sangue, e o Brasil não poderia assumir esse cargo. Então foi adiado o processo, e acabou acontecendo de uma forma extremamente tranquila. Mas o libertar quase será, né? Aquela simbologia maçônica vinculada à igualité, liberté e fraternité, um projeto alto que não pode ser conspurcado pelas questões da terra, poderio, ódio, corrupção. Jesus está resolvendo tudo isso. Agora, o foco do cristão é sair com a arma em punho para combater os desvios da sociedade? Não! O papel da doutrina espírita é claro. Kardec define. O objetivo da doutrina espírita é combater o orgulho e o egoísmo. Esse é o papel da doutrina espírita. Mas não é combater homens. Porque os homens, todos temos direitos de fazer o que nós entendemos ser o melhor. Agora, os destinos sobre a égide das Pleiades superiores está sendo conduzido de uma forma solene. Enquanto os homens brigam entre eles, Deus está enviando samaritanos para cuidar desses homens quando eles caírem, para consolar aquelas mães venerandas que reencarnam, para tentar ajudar espíritos desviados. Quantos espíritos babilônicos estão reencarnados nesse nosso país? Quantos persas? Quantos egípcios? Quantos romanos? Quantos seguidores de Gengis Khan, Alarico, Alexandre da Macedônia,
responsabilidades seríssimas na história da humanidade, estão aqui. Por isso é que você está vendo jovens irresponsáveis tirando a vida dos outros como se estivesse matando um passarinho. Isso para eles era comum. De determinados grupos, que você entra em painéis que os espíritos nos mostram do umbral, é o mesmo, como se você estivesse lá nas furnas, regado à loucura. Você vê os caminhos, as marcas. Vincula-se isso à história, que você vai entender os grupos, as falanges que reencarnam no Brasil, como em várias partes do mundo. Mas nós estamos falando do coração que não é partido. A bandeira vermelha, ela fala muito desse coração. A bandeira de Minas Gerais. Que com isso, gente, é necessário que a gente possa observar qual que é o papel do cristão. Que vem a ser a afinidade. Alimenta a afinidade. Mas lembre-se que existe antipatias, existe adversidade. Mas em todo movimento, nós estamos tendo a oportunidade de construir um mundo novo. Com isso, quando as imagens, as notícias chegarem no teu coração, sejamos vigilantes para não julgar, que amanhã seremos julgados. Ao invés de condenar, de discutir, de ficar tentando apostar e adivinhar quem está errado, faça o bem. Faça o bem. Porque debaixo do tapete da história tem muita sujidade que a maioria do povo não tem acesso. Por isso que nós criamos ídolos que são mortos. Por isso que nós confiamos em projetos de homens que pensam muito mais em si. Agora, quando você se vincula à paz, à promoção do bem, e você busca estímulo para contribuir com a vida da maneira mais simples, você não tem dúvida que você está criando afinidades, que você está se vinculando com as falanges que estão operando no anonimato, que não dá notícia, que não dá ibope, que não vai para o Twitter, nem tanto para o Facebook. O bem é feito na calada da noite, quando a mãe recebe o filho troco. O bem se expressa no silêncio de um amigo que escuta sem condenar. O bem se faz quando você deixa o conforto e vai oferecer uma noite menos doída no hospital, quando você se candidata a ajudar o amigo que não tem onde deixar os filhos para ir numa festa. O bem se faz quando você agradece o indivíduo que entregou um gás na sua casa, o companheiro que abriu a porta do imóvel, o motorista de táxi que te pegou lá na portinha da sua casa, ou que te entregou com tanto carinho. O bem se faz quando você inclusive ora por tanta gente descompromissada, que muitas vezes tem a cara lavada de falar para milhões e milhões de pessoas que eles são honestos. Quem é honesto não fala que é honesto. O que ele faz frutifica a honestidade. Quem está vinculado com o bem é levado para a liderança. Ele não briga pelo cargo.
Quem está caminhando para a luz não perde tempo com quimeras que só infelicitam, que só dilaceram, que só favorecem o churro, o podre, o que não edifica nessa sociedade de tantas oportunidades de aprendizado. Que possamos pensar com carinho, cada um na sua responsabilidade, e sairmos daqui convictos de que temos muito o que fazer. Mas se fizer um pouquinho, já é o suficiente para te dar paz na hora de terminar. Eu fiz o que eu pude. Senhor, eu dei minha vida, eu dei amor, eu lutei, tentei acertar, mas Senhor, eu tenho limites, e a Ti eu entrego o meu destino e o futuro daqueles que eu amo. Mas me dê, Senhor, a oportunidade sempre de poder trabalhar em Teu nome, semear somente, unicamente a paz. Pedro, Tu me amas? Sim, mestre. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, Tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, Tu me amas? Senhor, pela terceira vez eu digo que Te amo. Apacenta o meu rebanho. Que a paz se faça no domínio do coração, que tenhamos todos um retorno seguro para os nossos lares. E nos despedimos dos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, amigos da Rede Amigo Espírita, com a certeza de que dias melhores estão a caminho. E ao nosso querido Alferes Xavier, que Deus te abençoe nessa missão sagrada que você e todos os amigos do mundo maior assumiram com Jesus no garimpo de um tesouro diferente, nessas terras abençoadas que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ave, ave, ave. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.